gente continua conversando sobre saúde. Então, amigos, pode rodar a vinheta. A falta de atenção à postura pode trazer problemas graves. O médico ortopedista e traumatologista da NutriTratum, Álvaro Luiz Betiato, está conosco. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, boa noite. NutriTrauma, deixa eu corrigir aqui antes de qualquer coisa. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou sentado corretamente, doutor? Dá uma olhada aqui. Agora está correto. Agora tá, porque eu tenho a tendência de... Estava meio soltão aqui. Sexta-feira, né? O clima está pesado, segurança pública, um calor lá fora. Notícia aí meio forte, hein? Trânsito. E a gente vai... A tendência é celular. Tudo isso está afetando a postura das pessoas hoje? Está afetando, porque a gente é composto assim, ó. Eu vou fazer uma explanação assim, ó. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 dorsais e 5 lombares. Sim. Isso forma um estojo ósseo, né, que nos mantém a medula espinhal dentro e nos protege. Tá? Essas estruturas, eu vou pegar uma estrutura maior aqui. Ok, doutor. Tá, para fazer um explanado mais amplo, né? O que ela faz? Ela é composta por um disco vertebral, sim, a própria vértebra que eu acabei de tirar aqui, que tem o corpo, os seus pedículos posteriores, né? E ela simplesmente é um estojo ósseo da medula espinhal, né? Ok. Fazendo proteção. Então, o que acontece? À medida com a evolução e com... ninguém está livre do celular, hoje todo mundo é celular, smartphone, Isso. tablet, né? Então, nós acabamos adquirindo posturas, se não somos corrigidos ou avisados, quando vê nós estamos nos curvando. E o que acontece? Quem entra em sofrimento? A nossa coluna. Por quê? Porque ela tem esse disco, que ele é constituído por um anel fibroso, sim, né? E mucogelatinoso na parte central. Tá? Enquanto esse anel fibroso estiver firme aqui... Eu vou pedir para o senhor só mostrar mais uma vez para essa câmera aqui, a número 1 aqui, para o pessoal mostrar. Então, tá ali. Isso. É então, esse tecido, então? Isso. Então, eu tirei a vértebra. Ok. Entre uma vértebra e outra, nós temos o disco, né? Sim. Tá. Eu tirei a vértebra de cima para poder mostrar para vocês. Vocês veem que tem um anel fibroso aqui, sim, na parte anterior, né? E aqui, mucocartilaginoso é uma estrutura que compõe essa parte mais interna desse núcleo. Então, o que acontece? Esse anel fibroso, sofrendo pressões, ou seja, aquela cabeça de texto. O que é a cabeça de texto? Que os americanos, test head, eles falam. Quando você está no celular, você está aqui, ó, nessa posição, você está lendo aqui. Mas eu estou adquirindo até a postura aqui para poder mostrar melhor para vocês. Então, o que acontece? Nessa coluna, eu acabo tendo uma pressão aqui, ó. Eu aumento a pressão no disco aqui. Sim. Né? Aumento a pressão nessa estrutura fibrocartilaginosa, posso danificar nela, e o que me acontece? Na lateral aqui, me saem os nervos, que vão dar inervação do plexo, que vão fazer o plexo braquial. Estou falando da cervical. Essa aqui é a lombar, eu peguei a lombar só para mostrar, para vocês terem uma ideia, porque é maior. Sim. O que está acontecendo lá dentro? O meu exemplo pequeno aqui é muito pequenininho. Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, o que acontece? Essa pressão excessiva, eu estou ali, digitando ali, eu estou com aquela pressão excessiva aqui, esse composto mucocartilaginoso vai me forçando cada vez mais em direção a esses orifícios, prestem atenção aqui, ó, a esses orifícios aqui, onde sai o nervo, tá? Pode migrar em duas posições. Ele me romper esse anel fibroso aqui, sim, tá? Nessa área, e ir em direção ao orifício que nós temos aqui lateral, né? E me ocasionar, então, uma hérnia posterolateral ou posterior. Tudo isso pode acontecer por má postura. Tu começa com a má postura e vai evoluir para isso. Porque o disco ele vai se degenerando com o tempo e com a idade. Ele vai se degenerando automaticamente. Mas nós agora, com a evolução, nós estamos muito ligados a esse processo de muitas horas na mesma postura, sem correção, e não fazendo intervalos. Às vezes a gente liga num texto e fica naquele texto lá 4, 5 horas lendo
Sim. E a pressão, isso vai ocasionando uma pressão... Mas não precisa nem ler. É só, por exemplo, no ônibus, com o peso do dia, com o fardo do dia a dia, as pessoas já vão, né, já vão carregando, né, a sua pedra nas costas. Você pode ver dentro do ônibus. Raramente alguém senta. Tá todo mundo aqui, ó. Quando não está dormindo, né? Exatamente. Quando não vai dormindo. Agora, eu vou fazer o seguinte, doutor. Eu quero saber, né, nesses erros de postura, né, os reflexos imediatos e a longo prazo. Se você está sentindo alguma coisa, tem alguma dúvida a respeito, 9588-2374. Já ia errando. 9588-2374, esse é o WhatsApp. Você manda perguntas que o doutor Álvaro pode nos ajudar e indicar, né, qual a melhor alternativa mais rápida. Para, por exemplo, aliviar a dor. Essa é o primeiro sintoma que a gente já sente, por exemplo, uma pressão? Não, o primeiro sintoma pode ser de dor de cabeça. Sim. Não é necessariamente nas costas. É isso. É mais na região, assim, ó, occipital posterior, que a gente chama, Sim. essa parte que eu estou indicando aqui em mim mesmo, aqui, ó. Essa parte posterior, que vai fazendo pressão, porque eu tenho duas pressões. Nessa parte anterior aqui, ó, né, que eu estou pressionando aqui, tá? E a parte posterior aqui. Então, eu estou estirando os ligamentos na parte posterior, que a coluna, ela tem ligamentos que conectam um com o outro aqui, né? Sim, sim. Isso vão fazendo isso aqui, ó. Fiz um exemplo drástico aqui, né? Claro. Né? Então, o ligamento que estaria aqui fica sendo tensionado, vai Sempre, se né? exaurindo. Sempre esticado. Sempre esticado. E o anterior fazendo pressão. Isso vai me dando cefaleia, vai me dando pressão retocular na região. Agora... E posso ter formigamento e parestesia nas mãos. Mas isso acontece só com quem tem idade, porque o senhor falou ao longo do tempo, né? A longo prazo. Mas, por exemplo, eu estou vendo a gurizada caçando o tal do Pokémon, tá? O tempo inteiro estão com a cabeça baixa, andando, né, com a cabeça olhando, procurando. Isso pode acontecer também, já sentir alguma cefaleia, por exemplo, em adolescentes? Ele vai sentir assim, contraturas na região cervical, Sim. Dor de cabeça na região occipital por muito tempo. E ele achar que, não, isso aqui vai passar, isso passa. Isso já é uma coisa que vai evolutiva. Ele vai, isso que eu falei assim do degenerativo é mais a posterior, ali dos 45, 40, vai evoluindo. Tem pessoas mais jovens que desenvolvem isso, não só com o celular, mas por peso, trabalhando, acabam destruindo e degenerando o próprio disco e ocasionando essa patologia. Bom, doutor, eu tenho um número aqui assustador, tá? Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia apontam que 27 milhões de brasileiros apresentam dores na coluna. Essa massa de 27 milhões de brasileiros, ela está dentro desse universo de adultos que já estão sentindo ou já está incluindo todo mundo? Não, inclui todo mundo, inclui os jovens, inclui os trabalhadores, né? E em função dessa não reorganização, porque nós não fomos educados para ter uma postura, né? Às vezes aqui eu estou conversando contigo, até eu me desleixo aqui, daqui a pouco tudo relaxa aqui, porque é uma área de inervação, é a nossa descarga nervosa que está nessa região aqui. Daqui a pouco eu estou tenso, eu relaxo, eu estou ali vendo um joguinho tranquilo e tal, e nisso eu estou danificando essa estrutura. Ninguém me avisou que isso vai acontecer. Mas e à noite, por exemplo, onde eu não estou acordado para corrigir a minha postura? Bom, é importante assim, ó, o colchão, o travesseiro. Tem que ser mole ou tem que ser duro? Não, assim, ó, um semi-ortopédico, o importante é assim, ó, que a pessoa esteja de lado, né? Ele tem que fazer 2 afundamentos, assim, ó. Perfeito. Aqui, ó. Vamos entender. Aqui, a pessoa está de lado. Aqui, a pessoa está de lado. A coluna dele está nessa postura aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? No quadril aqui, ele tem que afundar nessa região aqui, ó. O bumbum ali, na lateral. Isso, tá. E na região do ombro, que não está exemplificado, ele teria que fazer um leve afundamento, né? E o travesseiro, ele tem que estar, amaciado, né? A nível que entre a orelha e o próprio colchão fique uma linha reta. Então, nós vamos ter uma coluna assim, ó. Ih, estou fazendo errado. Já estou vendo. Se tu tem um colchão muito duro, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai manter levantado. Sim, o meu colchão é duro, faz isso. Se o colchão muito mole, ele afunda, ó. A coluna... Não, mas o pior que eu estou vendo é isso, doutor. Eu tenho a mania do travesseiro muito levantado. Então, o pescoço fica a tua coluna aqui, ó. O que acontece, ó? Na lateral dele, sai o nervinho aqui, ó. E ele fica pinçado ali, ó. Sim. Ih, já estou fazendo tudo errado.
Ai, doutor, vamos lá. Hoje de noite já vou ter que mudar muita coisa lá em casa. Vamos atender os telespectadores, doutor Álvaro. A Karine de Porto Alegre, ela pergunta: tenho artrose na lombar, tenho muita dor de cabeça e trabalho 7 horas sentada, né? Também com profusão ou protusão discal. O senhor me ajuda agora. Isso. A protusão discal é assim, ó. Quando esse anel, vamos abrir aqui de novo o nosso exemplozinho aqui, o anel protuiu, né, e está fazendo compressão na região. Ele não extruiu, ele saiu para fora todo. Quando ele sai todo, ele só protuiu contra ela. Sim. Né? Então, ela fica muito tempo sem. O que ela deveria fazer para evitar? Assim, ó, isso se fazia muito, e eu não vou citar o nome da empresa aqui em público, eu adorava aquela empresa, porque de 2 em 2 horas ela tinha um ciclo. Você trabalhava num setor, 2 horas ia para outro setor, então você manipulava, você não ficava 7 horas naquela mesma postura. No caso dela, levantar e dar uma caminhada ajuda? Hoje em dia, devido à situação atual, não sei se as empresas vão permitir e coisas, mas tem muitas empresas que têm ginástica laboral. Deveriam ter isso. Claro. É uma coisa muito boa, porque assim, o funcionário vai render mais, né? E vai fazer com que ela não fique. Evita aquela dor de cabeça. Isso. E até um profissional, vai um profissional que os ensina a manter a postura. Sim. Porque a nossa musculatura vai ficando sedentária e por isso que... Aí depois não volta. Olha, o trabalho é maior para voltar. Tenho sentido uma dor constante na região abaixo do pescoço. Pergunto, pode ser a falta de adequação de um travesseiro? Acho que o Marcelo está na mesma função, né? A gente já passou a forma adequada de botar o travesseiro, mas Marcelo Velausen, obrigado pela audiência. É por aí, né? O Marcelo, por aí, temos que ver esse travesseiro. E uma coisa, dá uma chegadinha lá na clínica e vão dar uma olhada nesse teu... Boa, doutor. Vamos fazer aí um exame, vamos ver o que realmente está acontecendo. Se está consecutivo isso aí contigo, se tu tem mais outros sintomas junto, o que é? Parestesia. Pô, o doutor está falando parestesia é uma coisa difícil. Não, dormência, formigamento na ponta dos dedos, está levantando com formigamento. Alguma coisa... Tem alguma coisa errada aí. Vamos investigar. E só para fechar, o senhor não concorda comigo? Quem vive de relaxante muscular ou de pomada com cânfora ou qualquer coisa do tipo, tem alguma coisa errada. Se começa a usar isso toda hora, não pode. Eu vou deixar uma mensagem aqui. Cuidado com o fígado de vocês. Boa. Toda a medicação passa pelo fígado e é metabolizada pelo fígado. Então, e o fígado é um órgão que não se regenera. Cuidem com as medicações crônicas. Perfeito. Tá? Você cronificou uma medicação. Vamos fazer um exemplo aqui. Nós estamos aqui. Tá? Há um incêndio. Toca o alarme. Em vez de ele pegar o extintor, ele vai lá e ele corta o alarme. O incêndio continua. Verdade. Eu quero deixar bem claro isso aí. Doutor, que metáfora maravilhosa. Eu fiz uma coisa bem simplista. Mas perfeita. Fora da área da medicina. Para ver se assusta as pessoas, né? Para chegar mais perto da nossa linguagem aqui. Claro. Né? Resumindo, doutor, se brincar com fogo já sabe, vai se queimar. Doutor, obrigado pela brilhante aula que tivemos aqui, pelas dicas, e eu quero pedir o endereço e o telefone da sua clínica. A minha clínica fica na Rua Guilherme Michel, 6238, tá? E o telefone para contato é 3476-6201. Se tem alguma dúvida... Canoas, sou canoense e moro aqui. Que coisa boa, eu sou canoense de coração. Doutor, vamos botar na tela aqui só para o pessoal ver? Tá ali, Nutritrauma, os telefones e tem o site. Qualquer dúvida, entra lá e saiba mais. Seja sempre bem-vindo. Espero uma outra aula brilhante para a gente poder, peraí, para me despedir, ajeitar a postura. Todo mundo ajeitando a postura aqui no estúdio. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Obrigado, doutor Álvaro. Ao colega. Seja bem-vindo.